Bom dia, queridos. Mais uma aula da nossa escola dominical, Universidade da Vida. Você sabe, estamos estudando um panorama de cada livro da Bíblia para entendermos melhor cada mensagem, porque ao ler um dos livros você poderá conhecer melhor, evangelizar mais, discipular e ajudar a muitas pessoas. Hoje vamos estudar o livro de Hebreus, esta carta muito profunda, onde o autor aos Hebreus aprofunda o nosso conhecimento sobre Deus através do seu Filho Jesus Cristo. E muitos sabem que Hebreus foi escrito por um autor desconhecido. Ninguém até hoje sabe quem é esse autor. Uns dizem Paulo, outros Apolo, outros um dos pais da igreja, mas nós ficamos voltados para esse livro, dizendo, o autor, os Hebreus, disse isso, porque não temos a certeza de quem realmente escreveu. Então nós vamos iniciar esse estudo, esse livro muito profundo, que nos aprofunda mais no conhecimento de Deus. Tenho a minha Bíblia aqui, NVI, prepare a sua Bíblia aí, estudo bíblico tem que ter Bíblia. E a página aqui é 1131, do Novo Testamento. Nós vamos entender esse recado aqui do autor aos Hebreus. Ele aprofunda o nosso conhecimento de Deus, porque todos nós somos conhecidos à imagem e semelhança de Deus. Por isso nós temos fome e sede de Deus, nós queremos conhecer mais a Deus. A nossa alma tem sede, precisa de Deus. O que acontece é que, por causa do pecado, nós nos afastamos de Deus. Infelizmente, o homem cria uma série de maneiras de buscar a Deus, que é através das religiões, através das filosofias, da cultura, muitos caminhos, através da ciência, enfim. Mas nós sabemos que nenhum desses caminhos nos leva a conhecer o nosso Deus. É Ele mesmo quem se revela para nós. E é isso que o autor aos Hebreus quer nos mostrar nesse seu livro. São 13 capítulos. Você poderá ler com calma durante a semana todo o livro. E ele apresenta a sua mensagem nesses 13 capítulos da seguinte maneira. Primeiro, ele quer revelar Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Ele quer apresentar que Jesus Cristo é superior a todas as revelações de Deus no passado. Nós vamos ver aqui capítulo por capítulo. E segundo, ele quer dar um alerta para os judeus cristãos, aqueles que se converteram na época do primeiro século, porque muitos estavam voltando para o judaísmo, que era a religião deles, onde eles se esforçavam para obedecer à lei, oferecer sacrifícios e se submeter ao sacerdócio para que recebesse o perdão dos seus pecados. Mas o autor aos Hebreus vai nos apresentar que hoje nós conhecemos a Jesus Cristo e Ele é tudo para nós. E em terceiro lugar, ele traz muitas exortações para todos nós. Além da revelação de Cristo, ele nos exorta bastante, porque Jesus é melhor, Jesus é maior, Jesus é superior, e por isso cai sobre nós também uma grande responsabilidade de como devemos viver e seguir a esse Jesus maravilhoso. Portanto, queridos, vamos iniciar aqui. O autor aos Hebreus começa dizendo quem é Jesus. Ele diz, no capítulo 1, de 1 a 4, há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas,
tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Veja, o autor aos Hebreus já começa dando aqui essa profundidade da revelação de Deus, agora através do seu próprio Filho Jesus Cristo, quando ele diz para nós claramente: ora, de tudo que nós conhecemos de Deus no passado, agora, tantas vezes, muitas vezes, de várias maneiras, Deus falou-nos, aos homens, à humanidade, lá no Jardim do Éden, através da criação do universo, através dos profetas, mas agora Deus nos falou, nos revela quem Ele é através do seu próprio Filho, Jesus Cristo. E o autor Hebreus então descreve quem é esse Jesus Cristo. Ele diz: Ele é a voz de Deus agora para todos nós. Nós precisamos ouvir a Jesus Cristo. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Tudo que Ele conquistou é para nós. Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele quem revela a Deus. A expressão exata de Deus. Ele realizou a purificação dos nossos pecados. Assentou-se à direita da majestade. Depois que morreu, que ressuscitou, Ele reina eternamente. Esse Jesus tornou-se superior aos anjos. Os anjos, que são milhões e bilhões, que vivem para servir a Deus. O Senhor Jesus tornou-se superior aos anjos. E o seu nome está acima de tudo e todos. Então veja como o autor aos Hebreus já inicia nos falando claramente quem é esse Jesus que nós conhecemos e que estamos seguindo. Logo a seguir, no capítulo 2, ele começa a dizer para nós por que esse Jesus é soberano, todo-poderoso, ele é superior, acima de tudo e todos. Veja aí no capítulo 2, do versículo 10 ao 15. Eu vou estar lendo aqui, você pode acompanhar. 2, de 10 a 15. Diz assim: ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. E também, nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que, por meio da sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados por meio da morte. O que o autor aos Hebreus está nos ensinando aqui? Esse Jesus Cristo que se revelou para nós, que agora é o Senhor da nossa vida, ele apresentou-se como homem, em carne, como servo, humilhou-se, mas viveu uma vida santa, perfeita, e o seu sacrifício na cruz, a sua morte, ele realizou em nosso lugar, mas diz aqui claramente, com a sua morte, ele venceu o poder do diabo, ele destruiu o diabo e ele nos libertou. Agora somos livres, o diabo não tem poder sobre a nossa vida, Jesus venceu o poder do diabo e o poder da morte. Veja que Deus maravilhoso, que Deus poderoso nós estamos servindo através da revelação do seu Filho, Jesus Cristo. Por isso, por essa vitória, aí nós vamos ter agora a primeira exortação. Por tudo que Jesus é, por tudo que Ele tem realizado até aqui. Veja que nós estamos no capítulo 2. Nós vamos correr aqui um pouquinho por causa da hora. Vem a primeira exortação. Olha o que diz aí no capítulo 2 mesmo, do 1 ao 4. Capítulo 2, do 1 ao 4. Nós estamos no capítulo 2 ainda. Diz assim: por isso, tudo isso que nós falamos aqui, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza,
e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Queridos irmãos, olha o que o autor dos Hebreus está nos ensinando. Esse Jesus é o Senhor que fala para nós ouvimos a sua voz hoje. Ele veio nos ensinar todas as coisas. Ele está dizendo aqui que Ele é o Senhor acima de tudo e todos, que Ele venceu o diabo e a morte. Então vem essa palavra logo de exortação, que não sejamos negligentes. Porque se os anjos que se tornaram rebeldes lá no céu foram expulsos, foram punidos, quanto mais nós, se negligenciarmos tão grande salvação, se nós negarmos, nos tornarmos rebeldes com Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Senhor. Passando para o capítulo 3, do versículo 1 a 6, nós vamos aprender aqui, o autor aos Hebreus dizendo que esse Jesus é superior a Moisés. Então ele diz, do versículo 1 a 6, aí você acompanha aí, está com a sua Bíblia. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Queridos, todos nós conhecemos, eu acredito que a maioria, a história de Moisés, esse libertador de Israel, esse que foi usado por Deus para libertar Israel da escravidão de Faraó, do Egito, ele que conduziu Israel, milhões de pessoas, por aquele deserto, atravessando o mar, tantos milagres ele realizou, mas o autor dos Hebreus está nos lembrando aqui que Jesus é maior, é superior do que Moisés, porque Moisés preparou, conduziu Israel aqui nesse mundo, mas Jesus veio, viveu, morreu, deu a sua vida e preparou para nós uma casa celestial, onde nós estaremos para sempre com Ele. Jesus é maior do que, superior do que Moisés. E aí vem outra exortação por causa disso. Escute, do versículo 7 a 11. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram pondo-me à prova, apesar, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Nós conhecemos a história de Israel, apesar dos milagres de Deus realizar no deserto através de Moisés, quantos milagres foram realizados, quantos inimigos o Senhor venceu por eles, mas eles continuaram rebeldes, desobedientes, e vem essa exortação para nós. Por causa disso, eles não entraram em Canaã, na terra prometida. Daqueles que saíram do Egito, apenas 2. Você lembra, né? Quem foi? Quem foram esses 2? Josué e Caleb. Os outros morreram no deserto. Então fica essa lição para nós. Nós agora, o autor dos Hebreus está dizendo, você agora conhece Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele é superior a Moisés. Se aqueles que desobedeceram Moisés morreram no deserto, o que será de nós?
se negligenciarmos tão grande salvação, se endurecermos o nosso coração e esquecermos desse Jesus maravilhoso que nos ama tanto. Passando para o capítulo 4, você vê que eu estou correndo aqui para a gente trabalhar dentro do nosso tempo. Agora, no capítulo 4, o autor dos Hebreus está dizendo que esse Jesus é superior a Josué. Quem foi Josué? O sucessor de Moisés, que tanto trabalhou, que tanto serviu a Moisés com muita humildade, com muita dedicação. E quando Moisés morreu, quando o Senhor levou Moisés, ele assumiu o comando de Israel, introduziu Israel em Canaã, foi Josué quem fez isso, e como um general de guerra, ele enfrentou muitas lutas, muitos reis, e venceu muitas cidades, e conquistou toda a terra de Canaã, e introduziu Israel em Canaã. Josué fez isso, porque era um homem de Deus, um homem fiel, e da mesma forma ele quer usar a minha vida e a sua, porque a obra de Deus ele realiza através de nós. Mas nós sabemos o quanto Israel foi desobediente, foi rebelde a Deus, e mesmo Deus cumprindo a sua promessa de libertar da escravidão do Egito, vencendo todos os inimigos, Deus prometeu uma terra, e lá estavam eles em Canaã, divididos em suas tribos, mas você sabe quantas vezes Israel desobedeceu, Israel foi derrotado, destruíram Canaã. Por isso que tudo isso que nós estamos vendo no Antigo Testamento traz ensinamentos preciosos para nós. Tudo nesse mundo passa, mas Jesus veio para nos dar salvação, nos dar paz, nos dar perdão. Ele está sentado à direita do Pai e prometeu nos buscar e nos levar, e nós estaremos no céu, na casa que Ele preparou, estaremos lá vivendo com Ele para sempre. Jesus é superior também a Josué, superior a Moisés, superior a Josué, e por isso tudo, mais uma exortação, se prepare aí, tem muitas exortações, são palavras de encorajamento por tudo aquilo que o Senhor realizou por nós. Está no capítulo 5, já estamos passando para o 5, e vamos ver aqui do 7 ao 14, que diz assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender, embora a esta altura já devessem ser mestres. Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O que nós estamos ouvindo aqui? O autor aos Hebreus está nos trazendo uma exortação dizendo: olha, nós olhamos para Jesus, hoje nós conhecemos Jesus, estamos seguindo Jesus, nós vimos o seu exemplo durante a sua vida simples, humilde. Ele estava de joelhos, estava em oração, clamando a Deus e buscando a presença de Deus, porque ele queria ouvir a sua voz, a voz do Pai. Ele aprendeu a ser obediente pelas coisas que sofreu. Posso repetir isso? Jesus, como um homem, aprendeu a obedecer a Deus pelas coisas que sofreu. Portanto, meu irmão, esse foi um dos exemplos que Jesus deixou.
e que o autor aos Hebreus nos exorta. Se você está passando um momento difícil, de sofrimento, de luta, o Senhor está te provando, Ele vai te dar vitória. Lute, persevere, humilhe-se, chore diante do Senhor, como esse tempo que nós estamos vivendo aí da pandemia, um sofrimento em todo o mundo, é hora de orar, de dobrar os joelhos, de clamar a Deus, seguir o exemplo do nosso Jesus. Passando para o capítulo 6, o autor dos Hebreus aqui traz uma exortação para nós. E essa exortação aqui é muito forte. Ele diz assim: para não vivermos mais como crianças, como cristãos imaturos, mas que devemos crescer. E do versículo 4 diz assim: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, o que é iluminados? São aqueles que receberam a palavra de Deus, é luz na nossa vida. Aqueles que provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente da colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus, mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimado. Queridos, é uma exortação muito forte. Nós que o autor dos Hebreus está dizendo, nós já conhecemos Jesus, esse Jesus que nós estamos falando, que é superior, que é Criador, que é Senhor, que sustenta tudo, que nos abençoa. Então, nós precisamos crescer, permanecer fiéis a Ele. E ele fala aqui de uma classe de cristãos que muitas vezes, você sabe, frequentam a igreja, estão na igreja, são amigos da igreja, mas não conhecem esse Jesus, que manifestou-se para vencer o diabo, a morte, o pecado, o mundo, para transformar a nossa vida. E não conseguem crescer, viver uma vida fiel, uma vida digna, justa, diante de Deus e dos homens. Apenas frequentar a igreja, apenas frequentar os cultos não é suficiente. Hoje, você que está ouvindo essa mensagem, creia em Jesus Cristo como o Senhor, como o Salvador da sua vida. Ensine, mostre esse Jesus para todo mundo, porque só Ele pode mudar a nossa vida. Não é religião, não é igreja. Creia em Jesus Cristo, o Senhor, e Ele mudará a sua vida. Passando para o capítulo 7, nós vamos ver aqui que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele é o maior, Ele é o sumo sacerdote. No versículo 22 a 28, 7, 22 a 28, você está acompanhando aí? Eu estou correndo aqui, porque para nós adiantarmos o máximo, tá? Fala sobre Jesus o seguinte: Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. A aliança do Antigo Testamento, agora Ele fez conosco uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes que serviam na antiga ordem a Israel, tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que Jesus vive para sempre, Ele tem um sacerdócio permanente. Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos. Aí o autor aos Hebreus descreve quem é esse sumo sacerdote Jesus. Ele é santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constituiu sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas. Mas o juramento que veio depois da lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Olha que
Que ensinamento tremendo, profundo, o autor aos Hebreus está nos trazendo aqui. Na antiga aliança, o povo de Israel pecava e existiam os sacerdotes que oravam pelo povo, intercediam pelo povo, eram mediadores diante do povo. E uma vez por ano, eles entravam no tabernáculo e levavam o sangue de animais inocentes, porque a palavra de Deus diz, a Escritura Sagrada diz, a lei diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, os sacerdotes entravam, aspergiam o altar para purificar o altar, eles mesmos se purificavam antes, e aspergiam o sangue dos animais pelo povo, e aquele sangue cobria. Agora, veja que eles primeiro santificavam a sua própria vida, o altar, o tabernáculo, o povo, tudo, mas agora o autor Hebreus está dizendo, agora nós temos Jesus, o sumo sacerdote, ele que foi aquela cruz, ele que derramou o seu sangue puro e imaculado, onde nunca passou pecado. Ele agora oferece para nós o perdão, a remoção dos nossos pecados, não apenas coberto, os nossos pecados cobertos, mas removidos, tirados, nós somos transformados em verdadeiros filhos de Deus. O sangue de Jesus nos limpa, nos purifica e nos santifica para vivermos para Deus. Veja que o sacrifício de Jesus tornou superior a todos os sacerdotes. Muito bem, estamos correndo aqui, tá? Você está acompanhando? Depois você vai ler com calma todo o livro de Hebreus, porque eu estou daqui dando um panorama geral, tá? Só para a gente entender. Chega no capítulo 8, o autor de Hebreus traz uma exortação para nós também aqui, do versículo 19. Nós vamos, você está acompanhando aí? 8. Peraí que eu pulei aqui. 8, do 1 ao 3. Ele nos ensina o seguinte: o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade e serve no santuário verdadeiro, tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Todo sumo sacerdote é construído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Ele serve num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Veja, os sumos sacerdotes serviam a Deus ali em Israel, no tabernáculo, uma cópia do santuário verdadeiro e celestial, onde Jesus está intercedendo por nós. Por isso diz assim: tenham cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. O versículo 6. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador, superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: ouça essa palavra profética aqui, do versículo 8 em diante. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança. Veja, Jesus é superior à antiga aliança, com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Como será? Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. E a nova aliança, como é? Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Veja que coisa maravilhosa. A antiga aliança
Quando Deus deu a lei a Moisés e ele ensinou o povo, Israel tinha que procurar diariamente aprender, decorar, obedecer, isso com um esforço próprio. Mas na nova aliança, vindo Jesus, ofereceu sua vida por nós, nos perdoou, e a sua palavra ele colocou no nosso coração. Então, porque nós fomos transformados, porque nós amamos a Jesus, a sua palavra está em nós, então nós temos prazer em obedecê-lo e servi-lo de todo o nosso coração. Veja que a salvação do homem não depende dele mesmo, da igreja, mas de crer em Jesus Cristo de todo o seu coração. Vamos para o capítulo 9, onde nos apresenta que o sacrifício de Jesus é superior ao sacrifício dos animais. Do versículo 11 a 15. 9, de 11 a 15. Está acompanhando aí? A minha página aqui é 1137. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não é pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e obteve a eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Queridos, está bem clara essa mensagem aqui. Os sacrifícios, como nós comentamos aqui, era oferecido pela morte de animais inocentes. E agora, o autor de Hebreus está dizendo, se aquele sangue, Deus aceitava aquele sacrifício de animais inocentes, Deus aceitava, quanto mais o sangue de Jesus Cristo, puro e imaculado, onde nunca passou pecado, ele aceita, ele nos cobre, nos limpa, nos purifica, e aí nos tornamos filhos de Deus. Que você entenda isso claramente, e esse é o primeiro passo na vida do cristão, e que você possa crer de todo o coração e crescer cada dia mais. Passando para o capítulo 10, olha, estamos chegando aí, ó. São 13 capítulos, estamos chegando. Depois de tudo isso, nós estamos aprendendo aqui, o autor Hebreus está nos ensinando quem é Jesus, o que ele fez por nós. Não vem mais uma exortação para nós praticarmos diante de tudo isso. Como é que nós temos que viver? O autor aqui nos ensina, os Hebreus, que nós temos que perseverar. Vamos ler isso aqui? É muito importante. Portanto, veja, diante de tudo isso, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo. É o 10:19, tá? Que eu estou lendo. Plena confiança por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns com os outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Olha que palavra aqui, que exortação que o autor dos Hebreus nos traz. Diante de tudo isso que o Senhor tem realizado por nós, possamos nos aproximar de Deus. Agora o caminho está aberto. Nós temos livre acesso ao Pai pelo novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus, o seu sacrifício na cruz. E aí, viver com um coração sincero, plena convicção de fé
E o resultado disso, qual será? Nós vamos ter amor uns pelos outros, nós vamos amar o nosso Deus de todo o nosso coração, vamos ter consideração, respeito, vamos viver em paz, cuidar da nossa família, cuidar dos nossos irmãos, dos nossos amigos, daqueles que precisam. É assim, é um relacionamento com Deus, uma vida abundante. Isso nós vamos estar passando para outros, abençoando uns aos outros. Tudo isso o Senhor Jesus preparou para nós. Aí chegamos no capítulo 11, eu tenho certeza que muito conhecido de todos nós, que é conhecido como a Galeria da Fé, onde no capítulo 11 aqui o autor dos Hebreus traz o exemplo de muitos homens de Deus, mulheres de Deus que serviram no passado. Você pode ler o capítulo 11 com calma aí em casa. Eu quero só terminar aqui do versículo 32, 11 e 32, o finalzinho, que diz assim, depois de dar uma série de exemplos aqui, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Davi, enfim, ele diz, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefé, Davi, Samuel, os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados, recusaram ser libertados para poder alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria, açoites, outros ainda foram acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Agora ouça com atenção os versículos 39 e 40. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Todos eles viveram pela fé. Todos eles venceram pela fé. Mas nenhum receberam a promessa que Deus havia dado, que era a vinda do Messias, a vinda de Jesus. E sabe como termina o versículo 40? Esse versículo é para mim e para você. Nunca mais esqueça esse versículo. 11:40. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Veja, nos admiramos com a fé de Abraão. Ele chegou a ponto de oferecer o seu filho Isaac. Moisés, este homem de Deus, libertador de Israel, que fé, Josué, Davi, Isaías, Jeremias, Sofonias, enfim, quantos testemunhos, quanto sofrimento. Eles preferiram morrer. Fala sobre Moisés que ele preferiu sofrer no meio do seu povo do que desfrutar das riquezas do Egito. O que nós vemos tantas pessoas na história da humanidade morrendo por causa de poder, de dinheiro, de conforto, de segurança. Nós sabemos que nesse mundo tudo passa. Estes homens venceram tudo isso, enfrentaram e venceram pela fé. Mas o versículo 40, irmãos, Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Nenhum desses homens de Deus, grandes homens de Deus que nos deixaram tanto exemplo, desfrutaram do que nós desfrutamos, eu e você. Porque veio Jesus, viveu neste mundo, morreu em nosso lugar, venceu os nossos inimigos, o diabo, o pecado, o mundo e a morte. Tudo isso ele fez por mim e por você. Hoje nós ouvimos Jesus nos ensinando, falando, ele deixou a sua palavra para nós. E todos eles, nenhum deles, viveram o cumprimento dessa promessa que nós vivemos hoje. Hoje nós somos aperfeiçoados porque conhecemos Jesus, o Filho de Deus, o Senhor. E todos esses também foram aperfeiçoados após a vinda de Jesus. Lembre-se disso. A nossa fé é especial, a nossa fé está em Jesus Cristo, o bom pastor, o nosso Salvador amado. Terminando aqui, já estou finalizando, capítulo 12 e 13,
São 12 capítulos de exortação a permanecermos firmes no nosso Deus. Capítulo 12, ele diz, olha, vocês vivem diante de tantas testemunhas, só que agora vocês têm uma fé no Filho de Deus, aquele que veio, aquele que tomou você pela sua mão e está guiando a sua vida. Então, no versículo 14, vamos ler o versículo 14 até o final, 12, 14, tá? Estamos terminando aqui. Olha o que ele diz. Esforcem-se, diante de tudo isso que nós estamos ouvindo essa manhã, esforcem-se para viverem em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Aí, do versículo 18 ao 21, o autor dos Hebreus lembra para nós, a igreja do Senhor, para mim e para você, nós que conhecemos a Cristo, estamos seguindo a Cristo como nosso bom pastor, ele diz, olha, vocês, igreja, vocês hoje, vocês não chegaram ao monte que se podia tocar, e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, a tempestade, o suor da trombeta, o som de palavras tais, que os ouvintes rogaram que nada mais lhe fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal se tocar no monte deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse, estou apavorado e trêmulo. O que significa isso aqui? Quando Deus queria falar ao povo de Israel, Moisés subia ao monte, Deus falava com ele. E por causa da presença de Deus, aquele monte ficava tipo em chamas, e trevas, e relâmpagos. E a sua palavra tão poderosa como o trovão, que o povo de Israel não conseguia suportar. O próprio Moisés ficava, que momento terrível é esse? Mas para nós não vivemos nada disso. Mas para nós, que hoje temos Jesus, eu e você, ele diz, mas vocês, igreja, você, igreja cristã Nova Vida de Olinda, vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram os milhares de anjos em alegre reunião. Vocês chegaram à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Aí vem uma exortação tremenda, mais uma. Está sentado aí na cadeira aí? Ele diz, cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Moisés falava ao povo, eles rejeitavam a Moisés e foram punidos. E se nós rejeitarmos aquele que fala do céu, o Jesus que venceu está sentado no céu e está falando para nós a cada dia. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que podia ser abalado, isto é, coisas criadas de forma que permaneça, que não pode ser abalado. Agora ouça e guarde isso aqui, 28 e 29. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, o reino de Deus, que Jesus nos colocou, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Queridos, o autor dos Hebreus está nos dizendo que nós não passamos nada daquilo que foi apenas uma sombra do céu. Hoje nós vivemos a realidade que está em Jesus, Ele que está de mãos estendidas hoje para mim, para você e para todos aqueles que desejam conhecê-lo. O capítulo 13 é o final. Existem aqui várias exortações
Vou fazer um resumo aqui rápido que diz, você pode ler com calma o capítulo 13. Diante de tudo isso que ele ensinou, quem é Jesus? Como é que nós devemos segui-lo? Ele resume no seguinte, dizendo, vocês devem conservar o amor de Deus no coração de vocês, serem hospitaleiros, ajudar os pobres, as pessoas que estão presas, santificar seu casamento, seu lar, cuidar dos seus líderes espirituais, vençam as heresias, os falsos enganos, os falsos ensinos, os falsos profetas, porque o nosso lugar não é aqui. Nada que prometa a você aqui, tudo isso é mentira, isso vai passar. Nosso lugar, nosso destino é o céu, é estar com milhões e milhões e milhões de anjos adorando e servindo a esse Deus maravilhoso, porque Jesus Cristo já nos comprou, nós pertencemos a Ele. Ele termina dizendo, adore a Jesus sempre, fale da sua salvação a todos, viva em intercessão, aperfeiçoe sempre a sua fé, que Jesus cresça em sua vida cada dia mais. Eu quero terminar aqui esse ensino do apóstolo, pedindo que você abra a sua Bíblia em João, no Evangelho de João, para a gente terminar. Nós começamos, o autor dos Hebreus dizendo, olha, esse Deus que criou os céus e a terra, esse Deus que sempre se revelou para nós, esse Deus que nos falou pelos profetas, agora Ele nos fala pelo Filho. Lembre-se, desde o dia em que Jesus nasceu naquela manjedoura, até o dia da sua ascensão, quando Ele voltou ao Pai, Ele deixou a sua palavra para nós, a sua palavra não muda. E eu quero que você ouça alguma das suas palavras. Capítulo 11, está aberto aí, João 11, sua Bíblia, João 11, 25. Quer ouvir a voz de Jesus? Olha o que ele diz. João 11, 25. O próprio Jesus, antes dele, ninguém ouviu isso aqui antes. Ouça. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Sabe quem disse isso aqui? Jesus. Outro texto, capítulo 10, 14 e 15. Volte uma página aí. Sabe o que esse Jesus, que agora é a voz de Deus, fala para nós? João 10, 14 e 15. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ninguém ouviu isso antes de Jesus chegar. Eu estou ouvindo, você está ouvindo. Muitos ouviram nesses 2000 anos. Nós precisamos contar a todo mundo sobre isso. Para encerrar, capítulo 4. Lembra quando Jesus estava conversando com aquela mulher samaritana? Ele estava com sede, pediu água, ela deu. Mas aquela mulher tinha uma sede maior que era na sua alma. Como eu tinha e você tinha, e só Jesus satisfez. No versículo 13 e 14. João 4, 13 e 14. Esses versículos que eu estou lendo para você sobre Jesus é um resumo de tudo que o autor aos Hebreus nos ensinou. Agora Deus fala pelo seu Filho Jesus. Eu estou relembrando. Escuta. João 4, 13 e 14. Quem beber desta água do poço terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Esse é o meu Jesus, esse é o nosso Jesus. E eu lembrei de um amigo que compôs uma música com essa letra, e é mais ou menos assim. Vou ver se lembra aqui. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede,
pois a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar. Ouça Jesus, ame Jesus, siga Jesus, fale de Jesus para todo mundo. Que Deus abençoe a todos rica e abundantemente e até a próxima aula.